Salve, as beleza? Luiz Carlos na área. A Docker acabou de lançar uma ferramenta que revoluciona completamente como trabalhamos com IA. Imagine criar agentes inteligentes que conversam entre si, se delegam tarefas e usam ferramentas externas. E o mais incrível, tudo com algumas linhas de YAML. É isso mesmo. Sem linguagem de programação alguma e com algumas linhas de prompt, conseguimos criar agentes especialistas que trabalham juntos. Vem comigo que eu vou te mostrar essa ferramenta tintim por tintim. Já quero aproveitar para poder pedir o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo e também nos ajuda a crescer. Toda semana tem conteúdo top que nem esse aqui. E já que nós estamos falando de IA, eu não posso deixar de lembrar do nosso novo MBA, o MBA em Engenharia de Software com IA. Ele é estruturado em 4 pilares essenciais. Você vai entender os fundamentos da inteligência artificial, vai aprender a desenvolver agentes inteligentes e a integrá-los a sistemas reais, vai aplicar a IA de forma estratégica para gerar valores no negócio e a utilizar a IA para organizar pipelines de CI/CD, fortalecer a observabilidade das suas aplicações e muito mais. Dê uma olhada aqui no link da descrição para conhecer o nosso MBA e outras formações que nós temos também. Converse com os nossos especialistas, que eu tenho certeza que nós temos a formação correta para o seu momento profissional. Uma das palavras do momento, juntamente com o IA, são os agentes. Porém, agora surgiu uma nova, que são os multiagentes. Vamos entender o problema que nós temos hoje para construir esses multi-agentes ou agentes colaborativos. Nós conseguimos criar agentes de IA relativamente simples usando APIs da OpenAI, da Anthropic ou da Gemini. Mas quando precisamos de algo mais sofisticado, aí a coisa vai complicar. Imagine um contexto de criar uma equipe de agentes especializados, um para pesquisa, outro para análise de dados e outro para escrita, cada um com suas ferramentas e conhecimentos. Vamos ter que programar toda a orquestração na mão, gerenciar a comunicação entre eles, integrar APIs externas e definir quando o agente deve delegar para o outro. É muito código e muita complexidade. Mesmo usando frameworks como o LangChain, isso ainda é trabalhoso e pouco intuitivo. A Docker resolveu dar um suporte para esse problema criando o C-Agent. Ele é um runtime multi-agentes que permite criar e orquestrar equipes de agentes de IAs especializados. Cada agente tem conhecimentos, capacidades e ferramentas específicas, e eles conseguem colaborar entre si para resolver problemas complexos. O diferencial é a simplicidade brutal. Você descreve os agentes em arquivos YAML simples e define as especialidades de cada um através de um prompt. Conecta eles a ferramentas externas via protocolo MCP e pronto! Você tem uma equipe de especialistas virtuais trabalhando em conjunto. A ferramenta suporta múltiplos provedores de IA, como OpenAI, Anthropic, Gemini, e até modelos locais via o próprio Docker Model Runner. Ela permite também delegação inteligente entre os agentes e ainda vem com ferramentas embutidas para raciocínio avançado, como Think, To Do e Memory. E o melhor, você pode compartilhar seus agentes no Docker Hub, exatamente como faz com os containers, criando um ecossistema colaborativo de agentes especializados. Essa imagem representa a estrutura que está por trás do C-Agent. Ele vai orquestrar múltiplos agentes, como nós já dissemos, mas teremos uma hierarquia, porque um agente será o root, que é o agente que o usuário vai fazer os pedidos, as tarefas que têm que ser executadas. Então, o agente root delega as tarefas aos seus subagentes e devolve a resposta para o usuário. Cada agente está relacionado com um modelo de inteligência artificial, com instruções de prompt e com seus MCPs, além de outras estruturas, mas isso aqui é a estrutura base. Então, o root tem essa estrutura e os subagentes também. Tudo isso aqui
É muito simples, é apenas um arquivo de YAML, não precisa de programar uma linha de código, fora que nós podemos aproveitar as últimas novidades da Docker também para poder rodar todo esse ambiente aqui, como Docker Offload ou Docker MCP Gateway. Vamos agora para a parte de instalação, configuração e ter o primeiro contato com a ferramenta. Ela pode ser acessada através do repositório C-Agent da Docker. E já incentivo, já peço para que você dê um stars, porque isso vai incentivar o projeto. A Docker tem muitas pretensões para ele, vai dar mais visibilidade. Eu já estou com a minha aqui. É um projeto feito em Golang. Você pode instalá-la com um go install, se você tem familiaridade com isso, o comando é bem simples, ou através dos binários. Escolha a versão e baixe qualquer binário de acordo com a arquitetura da sua máquina, e tem até aqui também para o caso do Windows. E aí você vai ter o CLI para poder brincar digitando C-Agent. Para rodar o C-Agent não é necessário o Docker na máquina, mas vai o aconselhamento de você ter o Docker Desktop ou Docker, porque em muitos dos exemplos que estão inclusive incluídos dentro desse projeto, ele vai usar vários servidores MCPs que rodam como container. Então, independente se você está no Windows, Mac ou Linux, é apenas uma recomendação. Para o caso do Windows, tem uma outra recomendação, porque muita gente está usando o WSL e você poderia até pegar o executável do Linux e jogar dentro dele. Mas dependendo das configurações do YAML, se vai usar o Docker MCP Gateway, que é uma nova ferramenta da Docker, você vai ter que fazer certas configurações do seu YAML e etc. Então, eu recomendaria que, no momento, você baixasse o exe mesmo que você esteja usando o WSL. Inclusive, eu já entrei em contato com o time da Docker para que eles melhorem o suporte para WSL também. Vamos lá, então vamos meter a mão na massa. Temos aqui o C-Agent rodando no Windows, no PowerShell. Podemos rodar vários comandos, mas o que nós vamos fazer é gerar novos agentes, na verdade um agente só com o C-Agent New. Para que a gente faça isso, é necessário estar conectado a um modelo de IA, seja um pago ou algum rodando na sua máquina. Aqui na documentação, ele mostra como você pode configurar variável de ambiente do OpenAI, Anthropic, Google, para que ele use esse modelo. Ele vai identificar automaticamente. Caso você use algum modelo privado, aí aqui no New você pode passar mais algumas opções. Então, ao fazer aqui o C-Agent New, ele identificou que eu tenho o Anthropic Key, e agora ele vai perguntar o que que o meu agente vai fazer. Eu vou colocar aqui, eu tenho já um texto para que a gente possa brincar, que vai ser um rastreamento de issues e classificação. Então, você é um especialista em rastrear issues de repositórios do GitHub e analisar a urgência das issues. Quero que, ao passar um repositório, você mostre as issues que deveriam ser prioritárias hoje. Então, aqui você descreve o que o seu agente vai fazer e também você pode colocar que eu quero vários agentes, cada um com suas tarefas. Ele vai usar a inteligência artificial e criar esse YAML. Eu vou acrescentar aqui que eu preciso que o agente consuma poucos tokens, porque senão vamos cair no rate limit da API Key. Pronto. Ele vai usar o Cloud Sonnet. Aí ele vai rastrear uma série de ferramentas que o agente deveria utilizar. Então ele tem aqui uma listagem de servidores MCPs, mas ele identificou que ele vai ter que usar o servidor MCP do GitHub. Ele identifica
Todas as tools presentes vão ter que ser utilizadas tools, tá vendo aqui, ó, MCP GitHub. Então agora ele vai criar esse agente que classifica essas issues, focando apenas nas informações essenciais para consumir poucos tokens. Vamos aguardar a resposta dele. Demorou um pouquinho, mas ele terminou. Olha só. Ele criou um arquivo chamado de GitHub Issues Tracker.yaml, bem pequeno. E aqui estão as instruções. Então ele vai economizar aqui os tokens, máximo de tokens. Na verdade, nem precisa colocar. Ele está usando o modelo local. Quen, eu até tenho esse modelo aqui. Ele vai analisar entre crítico, alto, médio, baixo, fatores sem atribuição, criadas nas últimas 24, 48 horas. Tem formato de saída, a gente vai apresentar um relatório com as issues críticas, poderíamos colocar o formato algo assim, ok. Vamos abrir esse YAML, olha só. Ele é parecido com o Docker Desktop. Ele define ali uma versão, quais os modelos que estão habilitados. Podemos colocar aqui que eu vou usar o Cloud, e aqui o Anthropic. E aqui nós vamos utilizar o Cloud Sonnet. Deixa eu pesquisar o nome do modelo para não errar. Aqui na pasta de exemplos que depois eu vou acabar mostrando, ele vai ter aqui. Vou pegar esse modelo aqui e passar para cá. Então aqui eu defino os modelos e na parte de agentes, todos os agentes. Eu só tenho o root, que é o que vai coordenar a tarefa. Então aqui eu vou usar o Cloud. Tem a descrição dele, é especialista em rastrear e analisar a urgência das issues do GitHub. E aqui estão as descrições. Então, o agente é definido apenas com esse prompt de instrução. E depois tem o toolset, que você faz as configurações de MCP e outras coisas também. Inclusive, depois eu vou falar sobre isso aqui, ele vai usar o MCP do GitHub dentro do próprio Docker Desktop. Ele vai subir como um container, que já facilita muito trabalho, que não tem configuração nenhuma. Na verdade, eu já tenho essa configuração do GitHub MCP Server. Então agora nós vamos fazer um cagent run apontando para o GitHub Issues Tracker. Vamos pegar o próprio cagent, que tem 37 issues. Vai ser interessante ver isso. Eu vou até tirar a câmera aqui para que você veja. Tem a seção, a pasta onde que eu estou. Onde está zerado, ele vai mostrar o número de tokens que está sendo consumido e o quanto você está gastando, que serve para você poder fazer um Ctrl+C se você vê que está gastando demais, né? Então isso aqui é bom. Essa questão de usar uma API que de um modelo pago é bem perigoso. Então, deixa eu voltar aqui para a câmera. Dá para você poder ver. Aqui o caminho da pasta não importa. Vou jogar o repositório e deixa ele trabalhar. Então, ele mostra aqui o working. E vamos embora. Primeira coisa que ele vai fazer é listar as issues. Então, a primeira tool do MCP Server do GitHub que ele está utilizando. Então, vamos colocar aqui Y. Aí ele vai listar as issues, depois vai fazer a classificação. Então, ele já consumiu aqui 5.000 tokens e utilizou 2 centavos. Então, já classificou. Ele pegou issues que são bugs, inclusive tem aqui de WSL. Teve uma que fui eu que abri lá no repositório. Essa aqui, ó, a minha segunda foi classificada como importante.
Focar primeiro nos bugs críticos, né, nas 138 e 127. E pronto, consegui fazer um agente apenas com o prompt e com várias configurações. Isso é muito legal. Vamos voltar para o YAML. Já tínhamos falado aqui sobre a questão de configuração dos modules, a ligação com os agentes, só temos o agente root depois, nós vamos ver mais sobre os multi-agentes, mas eu quero concentrar exatamente nesse trecho do toolset. Aqui nós configuramos as tools dos servidores MCPs que vão estar disponíveis. Aqui você pode fazer as configurações conforme você quiser, mas aqui nós temos a definição do tipo MCP com a referência de Docker :GitHub. Isso significa que quando ele montou esse YAML, ele vai disponibilizar o servidor MCP do GitHub para que a gente possa fazer as operações lá no GitHub, mas através de um container Docker, porque a Docker disponibiliza um catálogo, o MCP Toolkit. E eu já tenho essa configuração, já tinha antes de fazer. Já tem aqui a autenticação pronta, você já pode fazer as suas configurações em qualquer servidor MCP do catálogo. Então, dessa forma que ele vai rodar como um container, que se torna muito fácil, você não precisa colocar nenhuma configuração, nenhum token ou nada disso aqui, e ainda ele vai rodar com uma ferramenta chamada de Docker MCP Gateway. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar um card, porque esse cara, ele fica ainda na frente do servidor MCP do GitHub, que aqui vai estar num container. Aí nós privamos ainda mais o que um servidor MCP pode acessar, dá mais segurança, inclusive dá até para adicionar logs, uma série de outras questões. Dê uma olhada no vídeo para que você saiba mais. Então, quando você ver um Docker, qualquer coisa, ele está rodando esse MCP Gateway, mais qualquer MCP que é necessário, que ele acabou adicionando aqui. Você pode adicionar suas configurações aqui tranquilamente, mas obviamente você vai ter que colocar, expor as informações quando você está acessando um servidor MCP que precisa de alguma credencial. Então, é uma excelente estrutura que traz segurança e confiabilidade na execução. Uma vez que você tem o seu YAML, você pode compartilhar com outras pessoas como se fosse uma imagem através do Docker Hub. Com o comando cagent push, passando o YAML mais o nome do repositório, tem que colocar o namespace com o nome certinho, desde que você esteja logado com o Docker Login, só dá um Enter, ele vai fazer o push. É um arquivo também muito simples, ó. Aí você não vai baixar ele como um Docker Run. Pronto. Agora, vamos aqui pro Docker Hub. Na verdade, dá para até acessar aqui diretamente as minhas imagens. Tá aqui, ó. Aqui pelo próprio Docker Desktop fica mais fácil. Então, tenho a Argentina Luiz, GitHub, Issues, Tracker. Aí, como que faz para poder baixar? Como se você estivesse baixando uma imagem. Vou criar aqui uma pasta de teste, vou entrar nela. E aí eu posso fazer o mesmo comando, porém só trocando pelo pool. Na verdade, aqui não é o mesmo comando, que eu só passo o nome da minha imagem. Na verdade, ele armazena como um artefato lá dentro do registry. Aí pronto, ele salva aqui, ele gera ali com o nome, depois você pode trocar, o nome não importa. E nós temos o mesmo arquivo, então fica fácil fazer o compartilhamento. Vamos para o projeto. Eu clonei o cagent aqui na minha máquina. Na pasta Examples, nós temos muitos exemplos legais para poder brincar. Tem agente básico, que é para poder organizar tarefas. Tem um YAML para que você converse com o pirata. Ele está usando aqui o GPT-4. Nós temos configurações diversas e muitos exemplos variados, tá? Tem exemplos aqui que vão usar modelos locais, que você pode usar o seu próprio models aqui do Docker Desktop, ou você poderia fazer as suas configurações também, não tem nenhum problema. Mas eu quero pegar aqui
esse dev team, que esse aqui é um exemplo muito legal de como esse ambiente de multi-agentes colaborativos. Então, esse agente vai usar também o Cloud Sonnet 4. Esse agente vai ser um Product Manager que vai liderar uma equipe de desenvolvimento e coordenar as interações. Nessa equipe teremos um designer, um front-end engineer, um full stack engineer e um QA tester. Na verdade, em termos de subagentes, teremos apenas o designer e o front-end engineer, que já são 2 subagentes. Aqui embaixo tem a configuração deles, porque toda vez que for mencionado no prompt designer e o engineer, ele vai delegar para esses subagentes, que estão definidos aqui mais abaixo. No final das contas, o Product Manager vai quebrar os requerimentos do usuário em algo pequeno que possa ser gerenciado, ele vai fazer outras tarefas, mas no workflow ele vai definir a feature e os critérios de aceitação, o designer vai fazer o mockup UI, na verdade o mockup UI frame, o front-end vai fazer ali o design, o full stack vai fazer o build front-end de integração, o QA tester vai completar a tarefa e reportar as issues e outras questões. A gente já tem muito mais configurações de toolset. Então, ele consegue acessar sistema de arquivos, consegue fazer o Think para poder fazer planejamento, adiciona memória, porque o que ele faz é adicionado num SQLite, isso aqui é muito legal que foi adicionado. E tem uma configuração que eu vou colocar a padrão, que eu estava fazendo uns testes no WSL, inclusive eu tenho que tirar daqui também, comentar essa parte, que eu vou rodar diretamente no Windows, aqui eu já tinha feito. Ok. Então eu tenho o design, veja, um agente específico só para o contexto dele, especialista. Ele vai apenas criar a interface de usuário. O objetivo dele é esse. Ele não é um Product Manager. Aí ele tem acesso às mesmas tools e o Awesome Engineer, que vai converter a mockup em responsive e interfaces web interativas, vai ter HTML, CSS, JavaScript, enfim, um monte de coisas. Então nós não teremos o full stack e o QA tester, apesar dele gerar uns documentos, que a gente poderia acrescentar esses agentes também, mas vai ser o Product Manager coordenando a tarefa do designer e do front-end. Como esse exemplo vai acabar utilizando um SQLite, vai acessar ali o banco de dados, por enquanto essa versão aqui não suporta que você rode ele no Windows e acesse essa pasta lá dentro do Linux. Vai ter problema para ele poder gerenciar o arquivo. Então eu clonei o C-Agent no Windows. Aí eu vou rodar o C-Agent Run, passando examples, dev-team e YAML. Aqui eu vou adicionar uma nova configuração, que isso aqui é até uma dica para quando tem muita manipulação de arquivo, coloque num diretório separado, que você até priva todas as tools do que elas podem mexer. Elas vão ficar presas no login app, não vão poder acessar outros arquivos. Eu estou fazendo isso aqui até para fica bom para separar, porque senão ele vai colocar tudo na raiz. Então vamos dar um Enter. Agora já estamos com o nosso agente, eu vou pedir para ele simplesmente crie uma aplicação de autenticação de usuários com uma tela de login. O pior requerimento possível, né? Mais genérico do que isso não tem como. Então vamos ver até quanto que ele vai cobrar aqui. Começou com 4.000 tokens. Aí ele fez um get memories, ele tentou acessar uma memória que não tem, então é null. O usuário quer criar uma aplicação de autenticação de usuário, tá? Ele já pediu aqui para criar um diretório chamado de dev-team, tá? Ok. É uma tool que ele está acessando. Sempre no diretório login app. Olha lá, o banco de dados que ele vai usar para memória.
Ele criou tarefas, aqui não tem como abrir um pouco mais, mas ele está definindo o projeto, ele vai quebrar provavelmente as tarefas em menores, iniciar o projeto ou algo assim, planejar alguma coisa. Aqui ele está pedindo para escrever um arquivo, ele vai criar esse devteam.md, que provavelmente vai ter a tarefa que vai ser feita. Completou a primeira tarefa. Ele completou a segunda também, que ele quebrou as coisas. Adicionando na memória. O usuário solicitou a criação de autenticação de tela de login, adicionando na memória, sim. Poderia colocar um all, mas eu quero ver justamente todas que ele está fazendo. Pronto. Ele criou a primeira interação, interface da tela de login, o designer primeiro. O front-end ainda não foi coordenado aqui, ó, tá vendo? Designer task. Inclusive, enquanto ele está fazendo aqui, dá para entrar no projeto. Vamos ver o que ele está aprontando aqui na pasta. Então, ele já tem aqui o sistema com a equipe definido, o escopo inicial, tecnologias sugeridas, ó, React Style Component, eu não pedi isso, né? Backend Node.js com Express. Tá bom. E aqui as tarefas, ó. Wireframe da tela de login, design responsivo, campos claramente identificados, botão de ação primário visível e padrão visual consistente. E ele tem ali o SQLite dele. Ele está fazendo aqui o wireframe. Aqui seria uma ideia muito diferente do que ele está fazendo, que é usar o Figma. O Figma não está aqui, né? Daria para poder adicionar o Figma com a configuração lá, ou até adicionando ele aqui no catálogo de forma privada, mas em vez dele fazer o wireframe daquela forma, dá para poder trabalhar com o Figma MCP, adicionando essa configuração aqui. Imagina que legal vir aqui no DevTeam YAML, no Designer, aqui adicionaria a configuração do Figma MCP e no prompt estaria fixado que ele faria o design das telas, aí ia casar com os requerimentos, com o HTML, com o CSS que estivesse sendo montado, enfim. E aqui ele continua. Agora ele está pedindo aqui para poder fazer um white file. Eu vou colocar um O para ele poder aprovar tudo. Ele já vai fazendo, porque senão toda hora ele vai pedir um write file aqui. Vamos ver o que ele está criando. Ele criou aqui, ó. Tá bom esse designer? Acho que eu não faria isso. Mas ele criou tipografia, espaçamentos, dimensões, estados de componentes. E é claro que isso aqui é apenas um exemplo. A gente poderia colocar as instruções aqui de forma muito mais refinada, muito mais adequada ao nosso contexto. Mas a questão é justamente que isso aqui torna fácil a execução desses vários agentes coordenados para poder fazer uma tarefa sem todo aquele ruído que nós teríamos que fazer com o ambiente. Aí ele fazendo um tanto de coisas. Agora eu vou acelerar, vou esperar ele fazer mais algumas coisas para a gente poder ver. O designer acabou de concluir as tarefas, aqui o scroll sempre vai para baixo. Agora vai passar para o front-end. Tem um detalhe que eu não comentei também que é muito relevante sobre a questão dos modelos, porque imagina que eu tenho o modelo da Cloud, que é muito bom em codificar, e posso colocar o GPT para poder fazer thinking. Nós podemos fazer essa configuração simplesmente descrevendo isso no e-mail. Podemos ter modelos para cada agente de forma adequada conforme for necessário, sem que também nós tenhamos qualquer dificuldade para poder fazer essa configuração. Agora ele está fazendo aqui
fazendo o set do projeto, provavelmente ele vai criar ali um projeto React, eu nem pedi isso. Até a gente tá querendo programar em React. Então tem as especificações, olha que legal, da tela de login container, realmente ele vai fazer com React. Colocou aí o JSX, aí tem aqui o CSS, tudo documentado. Esse aqui a gente já tinha visto. Daqui a pouco ele vai criar um projeto front-end e vai até executar e fazer vários testes depois, enfim. Ele está começando a atualizar algumas coisas aqui, mas eu vou até parar, não tem necessidade da gente olhar isso aqui novamente. O que ele criou já é suficiente, olha só, tem um Alf App já com aplicação React já criada, tem até um app que vai montar aqui o React, ele criou de uma forma diferente, não é o que estamos acostumados aí com as ferramentas existentes, enfim, tem componente aqui do Login Form, até criou de uma forma interessante, apesar que poderia ter separado o componente aqui, mas aí são questões da própria IA. Essa ferramenta resolve essa dor de mercado no momento, que é criar esses múltiplos agentes, não só criar, orquestrar, organizar a comunicação, ambiente. A resposta para isso não é somente essa ferramenta, mas a Docker. É uma empresa que lá atrás diminuiu aquele ruído de na minha máquina funciona, popularizando o conceito de containers e as imagens. E agora eles estão trabalhando firme para fornecer ambiente e ferramentas. Olha só, já temos Docker Offload, Docker MCP Gateway, a parte de models, MCP Toolkit, o C-Agent. Já encheu a mão só de ferramentas, que já estão transformando o mercado. Sempre quando tiver novidades, eu trago aqui para vocês, porque eu, como Docker Captain, tenho contato direto com o time da Docker. E se tiver novidades importantes do C-Agent, trago aqui também no canal. Então, conto com o seu apoio, não deixe de dar um like e deixar um comentário sobre o que você achou. Se você já está usando essa ferramenta, está usando por conta do vídeo, comenta aqui embaixo que isso é muito importante para mim. E lembro que aqui na descrição está o link do nosso MBA para Engenharia de Software com IA. É o melhor MBA que você vai achar de IA no Brasil para te preparar para esse novo momento. Você vai entender como trabalhar com IA de verdade, entendendo engenharia de prompt, engenharia de contexto, utilizando MCP no seu desenvolvimento, em produção, usando em várias etapas do desenvolvimento de software. É o momento agora de você se especializar e sair na frente das outras pessoas. Então, dê uma olhada aqui e converse com os nossos especialistas. Então, grande abraço para vocês, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais, pessoal. Tchau.